Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de agora vai para os 6º anos, né? Bom, gente, eu sempre tenho um acompanhamento de pessoas maravilhosas que me ajudam a traduzir essa aula para a linguagem brasileira de sinais. Hoje quem está comigo é a Laisa. Seja bem-vinda, Laisa. Então, sempre eu dou os avisos iniciais para vocês não esquecerem, né? Apesar dessa aula estar sendo ao vivo nesse momento, você pode acompanhar depois pela internet, né? Através do computador, do celular. E nesse momento você está me acompanhando na TV, né, gente? Ó, lá no YouTube eu coloquei uma telinha aqui para você observar mais ou menos a carinha de como que você vai chegar no canal, né? Então você vai buscar o Educa Recife, vai se inscrever lá no canal e aí você vai buscar a playlist da sua série, né? Baseada nas informações que você quer reassistir às aulas, por exemplo. Aqui na outra imagem eu coloquei como que as aulas estão sendo salvas. Então aqui tem a data, a sua série, já que você vai estar na playlist do 6º ano, vai estar lá 6º ano, né? E aí, qual que é a disciplina? Então, nesse momento, você vai estar assistindo a aula de matemática. Se você tiver dúvida nessa aula, anota a data de hoje, anota a disciplina e depois você busca de novo o vídeo lá para rever, para revisar, né? Fazer outras anotações, tá bom? Lá também você pode colocar seus comentários, né, lá no YouTube. E aí, colocando dúvida, a gente pode trazer aqui e sinalizar que foi você que colocou lá pra gente, tá bom? Os recursos que eu estou utilizando nessa aula, pessoal, eles são do Canva, né? Essa apresentação que a gente usa para mostrar para vocês é do Canva. E o Bitmoji, ele é responsável por me dar esse avatar aqui, ó, essa bonequinha com a minha cara, para que a gente consiga dinamizar um pouco mais a aula, tá certo? Uma coisa importante para vocês acompanharem direitinho é seguir a semana correta. Essa semana é a semana 22. Então, lá na Escola do Futuro, você pode acessar a Escola do Futuro em casa e fazer o download desse material aqui, ó, que vai ter todas as disciplinas dessa semana, tá? Nessa semana é a 22ª, não esquece, tá bom? E aí a gente vai começar a nossa aula hoje, depois dos nossos avisos, pensando um pouquinho para que serve a disciplina que eu estou aqui hoje falando com vocês. Para que serve matemática, né? Qual que é a ideia da matemática? Das duas, uma, ou as respostas engraçadinhas vêm, não vou usar matemática nunca na minha vida. Ou então, vem as respostas de, para contar dinheiro, professora, porque a gente precisa de dinheiro na vida. Além disso, existem outras aplicações. Quando a gente está pensando nessa organização de resolver alguma coisa, o pensamento lógico já trabalha nessa ideia matemática. A própria ordem, primeiro, segundo, terceiro, que você coloca para executar um plano, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo outro, já demonstra para a gente um pensamento lógico matemático. A ordem, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, e o encaixe. Se eu fizer a segunda parte antes da primeira, eu não vou conseguir uma execução da solução direito, né? Então, veja que antes mesmo da gente entender o que é matemática, para que serve matemática, quando o nenenzinho começa a andar, por exemplo, ele tem a ideia de dificuldade, por exemplo, né? Ele vê que está muito alto e aí ele vai começar a criar força nas perninhas. Então, tudo isso é uma ordem que o corpo vai seguindo devido a uma curiosidade e o cérebro começa a processar uma ideia de resolução de problema. Aqui na aula de hoje, a gente vai entender justamente isso, lógico, na ideia matemática, como que eu faço, como é que a minha cabeça vai funcionar para organizar essas etapas e conseguir resolver um problema, tá? Aqui a gente tem essa ideia, né? A aula de hoje vai ser voltada justamente para a resolução de problemas. Qual que vai ser aquela estratégia que a gente estava falando no começo? A ordem que eu vou colocar as etapas para que eu consiga resolver um problema, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais fácil da gente entender e nesse exemplo a gente vai começar a criar a estratégia de resolução. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Júlia e Luiz colecionam figurinhas e juntos possuem 135 unidades. Se Luiz tem 15 figurinhas a mais que Júlia, quantas figurinhas cada um tem? Então, beleza, a gente já tem mais ou menos a ideia de como tratar essa informação, mas a gente vai começar a escrever qual que vai ser o processo, qual que vai ser a ordem. E aí você já pode pegar o seu caderno, fazer as anotações dessa ordem e, além disso, das dúvidas, tá? Tanto para colocar no chat quanto para perguntar para o seu professor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Para resolver esse problema, para resolver problemas como esse, precisamos do quê? Ler o texto com atenção. Então, a gente tinha ali algumas informações a serem destacadas, porque a gente precisa entender qual que é a relação que uma operação ou uma atitude dentro daquela informação ali, né, daquele contexto, tem a ver com outra. O que é que isso influencia na hora da gente montar a nossa historinha, né, na hora da gente montar a nossa ordem para resolver aí? A gente precisa planejar como resolver. Então, veja, como é que eu vou planejar sem fazer a leitura do texto com atenção? Daí não vai funcionar, né, gente? Quando a gente faz a leitura do texto com atenção, eu consigo saber todos os detalhes para conseguir planejar a minha maneira de resolver aquele problema, né? A gente precisa... executar o plano. Pronto. Executar o plano. Então, vê, eu li o texto, captei todas as situações que eu precisava, né? Todas as atenções que eu tinha de ter, as informações importantes destacadas ali. Depois eu planejei como que eu vou resolver e agora eu vou executar esse planejamento, tá certo? Ah, Briana, eu nunca penso assim, eu já vou fazendo. É porque a gente já está acostumado a fazer esse processo bem rápido, gente. Então, quando a gente tem essa ideia de resolver o problema, automaticamente a gente já está fazendo isso. Porém, às vezes, falta a leitura com atenção. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção. As etapas certinhas que a gente precisa fazer para conseguir resolver o problema direito, tá bom? E a última etapa é verificar se a resposta encontrada é a correta, porque a gente chama de tirar a prova, né? Então, quando a gente chega na execução do plano que acha uma solução, às vezes a gente para por aqui, mas a gente chega na resposta incorreta. Só que aí, se eu consigo fazer a quarta etapa, eu verifico se aquela resposta que eu achei realmente é a verdadeira, tá certo? Então, vamos observar aqui, ó. A gente vai voltar no problema anterior, né, no primeiro exemplo, para poder ver a aplicação dessas etapas de resolução, tá certo? Mais uma vez aqui, ó. Júlia e Luiz colecionam figurinhas e juntos possuem 135 unidades. Se Luiz tem 15 figurinhas a mais que Júlia, quantas figurinhas cada um tem? Então, vamos botar aqui. Informações destacadas. A gente viu que o primeiro ponto é a leitura com atenção. Eu preciso entender quais são as informações necessárias para eu começar a executar esse processo, né, de resolução de problemas. E aí a gente tem, ó, Júlia e Luiz colecionam figurinhas e juntos, ou seja, esses juntos aqui vai dar ideia do quê? Matematicamente falando, seria uma soma, né? A gente vai juntar as duas quantidades, beleza? Possuem 135 unidades. Então, veja que a gente já está observando a etapa de juntar e dar igual a. Então, juntos tem essa quantidade. Tranquilo até aí. Primeira relação estabelecida entre as duas pessoas é que a soma das duas figurinhas, das duas quantidades de figurinhas, vai ter que dar 135. Vamos continuar nossa leitura. Se Luiz tem 15 figurinhas a mais que Júlia, quantas figurinhas cada um tem? Peraí. Primeira relação é que a junção das duas quantidades vai dar 135. E a segunda relação é que um tem uma quantidade a mais que o outro. Esse a mais dá ideia do quê? Um tem mais e outro tem menos. A quantidade não é idêntica. Então, como que eu vou escrever, como que eu vou relacionar essas informações para conseguir descobrir a pergunta aqui, ó, quantas figurinhas cada um vai ter? Vamos prestar atenção nessa ideia. A ideia inicial é que a gente consiga remover essa quantidade a mais, né? Porque se eles têm juntos 135 unidades, removendo a quantidade a mais, eu consigo dividir para eles dois. Então, se a gente remover do 135, 15, a gente vai ter 120 figurinhas. E a ideia agora é fazer a divisão para duas pessoas, né? Então, eu tenho que 120 dividido para 2 vai dar 60. Ufa! Chegamos na resposta, professora. Será mesmo, gente, que a gente conseguiu finalizar esse problema aqui? Então, a gente observou que a ideia inicial é trabalhar com a relação entre as quantidades que cada um tinha.
E quando a gente observa aqui, ó, se ele tem 15 figurinhas a mais que ela, a gente descobriu a quantidade 60. Mas 60 é para quem? Júlia possui 60 figurinhas. E Luiz? Luiz possui 15 a mais. Então, vai ser 60 mais 15, que vai dar o nosso 75. Então, vamos lá. As etapas iniciais, né? A gente fez a leitura com atenção. A gente destacou as informações fazendo essa leitura. Depois a gente começou a confeccionar um plano, como que eu vou fazer as operações para poder resolver esse problema. A gente executou o plano de confecção, né? Então a gente tem aqui, ó, a subtração, depois a divisão, e no final eu cheguei na minha resposta. 60 figurinhas para a Júlia, 75 figurinhas para Luiz. E agora? Acabamos, né? Como é que a gente faz para finalizar de fato? A gente tem que conferir se essa resposta é a correta, né? No começo, a gente viu que tinham juntos 135 unidades. Então, a gente faz a soma, ó, do 60 mais o 75. Agora sim. Agora eu consigo ver que a resposta dá certa, porque essa soma deu 135, tá certo? Então, ó, bem tranquilo. Acredito que vocês já devem ter resolvido problemas como esse anteriormente. O que a gente precisa entender agora é as atitudes que a gente toma em cada uma dessas etapas. Porque no comecinho da aula eu falei, olha, vamos observar como que a gente faz para resolver esse tipo de problema. Só que em cada uma das informações, em cada uma dessas situações aqui, eu tomei algumas atitudes que são necessárias para que a gente consiga executar cada uma delas. Então, na primeira, o que foi que a gente fez? Ó, a gente destaca as informações. Então, a minha leitura com atenção, principalmente em questões que são mais extensas, né, mais compridas, essa daqui foi menorzinha. Deu para a gente conversar, deu para a gente resolver bem com calma. Mas, quando vocês vão evoluindo, né, do sexto, sétimo e aí por diante, a gente vai aumentando as informações dos problemas. E como vocês já conhecem algumas situações, as informações podem ficar implícitas. Por exemplo, quando a gente viu agora que ele tinha 15 a mais. Esse 15 a mais, na sua cabecinha, o seu cérebro já processa que é uma adição, uma quantidade maior do que outra. Mas essa palavra, ele tem uma quantidade maior do que outra, não veio escrito no texto, não. Então, você começa a entender que as coisas que você já aprendeu lhe dão uma ideia, uma base para você interpretar melhor o problema agora do sexto ano, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem o tópico ler o texto com atenção, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga separar essas informações, a gente vai destacar as informações mais importantes que você já consegue observar ali para poder fazer a questão, tá bom? Segunda atitude é colocar as operações em ordem. Então, peraí. A gente tinha duas pessoas no primeiro problema. E aí eu disse, ó, 135 figurinhas são para os dois juntos. Então, quer dizer que eu vou dividir 135 por 2, né, professora? Não. Porque depois vinha outra informação. Ainda tinha informação de que ele tinha 15 a mais que ela. Então, se eu dividisse primeiro e subtraísse depois, a minha resposta não ia dar correta. Gente, esse daqui talvez seja um dos tópicos mais importantes, que é o planejamento, tá? Coloca aí, se você estiver anotando no seu caderno, eu já sugiro que você coloque um asterisco, que você destaque essa informação. Eu acho que talvez essa seja uma das aulas mais importantes, no sentido de mostrar para você a necessidade e a importância de você resolver um problema com atenção. E aí, quando você coloca a ordem correta da realização das operações, você, obviamente, consegue responder com certeza aquela questão. Mas você viu aqui, por exemplo, no momento que eu falei, que se a gente dividisse antes e subtraísse depois, a resposta não ia dar certa. E foi uma pequena troca na ordem das operações, coisa que já ia bagunçar o problema inteiro, né? Coisa que a gente já não ia conseguir resolver, tá bom? Então, eu destaquei aqui em vermelhinho a palavra de ordem, literalmente, dessa etapa do planejamento, que é uma das mais importantes, tá bom? A outra etapa, né, o que a gente vai fazer é executar aqui o plano e nela a nossa atitude é fazer os cálculos. Então, aqui a gente já planejou qual que é a ordem das operações que a gente vai realizar e na etapa seguinte a gente vai executar, a gente vai fazer, tá certo? Só que depois que a gente faz, eu preciso conferir se as respostas são aquelas mesmas, que foi o que a gente fez no finalzinho.
Depois de descobrir os valores de figurinha para cada um deles, a gente fez a soma para verificar se a resposta dava correta, tá bom? Então, nesse caso, a gente está utilizando um método bem interessante, chamado método Polia, que é um método utilizado para fazer essa resolução de problemas. Aqui a gente vai separar duas coisas. A ideia da técnica, o que é técnica? Quando você tem técnica, você tem a maneira de fazer alguma coisa, tá? Só que a ideia não é só técnica, porque a gente vem muito de, eu sei fazer algo porque eu pratico muito aquilo. Matemática, por exemplo, é uma disciplina que você não aprende só lendo, né, gente? Você aprende executando, então você tem que praticar, você tem que ter a técnica de resolver aquilo ali. Mas aqui a gente também vai juntar o método. Método é a maneira de pensar em alguma coisa. Então, peraí, professora, uma hora eu estou fazendo, outra hora eu estou pensando. Uma hora eu estou executando a técnica, outra hora eu estou executando o método. E é isso que a gente vai tentar juntar nessa ideia aqui da execução das duas ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem assim, o método Polia te ensina a pensar o problema de modo a descobrir a solução. Ou seja, a técnica que vai fazer com que o problema seja resolvido. Olha, o método vai te ensinar a técnica de resolver um problema. Então, o método é pensando como. E a técnica é fazendo o quê? A gente está pensando como resolver um problema e te dando o passo a passo dessa resolução. E, vamos lá? Pensamento e estrutura. Aqui a gente está dizendo como e aqui a gente está realizando, a gente está fazendo, tá bom? Vamos simplificar com outro momento, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês as 4 etapas do método Polia, que foi o que a gente listou anteriormente, através daquele mapinha mental, né? Em cada uma das informações, a gente colocou a nossa atitude, o que é que a gente vai fazer em cada processo desse. E aí o método Polia consiste só na enumeração daquilo que a gente viu no começo. Compreender o problema é a nossa leitura com atenção, o que a gente fez logo no comecinho, né? Planejar a resolução, a mesma palavra que a gente utilizou lá no começo. Executar o plano, então fazer os cálculos. E examinar a solução. Depois que a gente conseguiu executar o plano, a gente vai examinar se aquela solução que a gente achou realmente é a verdadeira. Então, vamos olhar um outro momento aqui, um outro exemplo, para a gente poder aplicar esse método. Vê só. Lara e Carol estão participando de uma gincana de doação de alimentos. Juntas, elas arrecadaram 55 litros de leite para a doação. Sabendo que Lara arrecadou 15 litros a mais do que Carol, quantos litros cada uma arrecadou? Então, para a gente não dificultar muito, né, porque a gente ainda vai ter outras aulas de resolução, eu trouxe algo parecido, né? 15 litros a mais já é uma ideia do que a gente resolveu antes, tá certo? E aí a ideia nesse momento é fazer a execução dos 4 passos para a gente prestar atenção e resolver bem esse problema. Então vamos lá. A gente vai destacar as informações importantes, Aqui a gente vai ter juntas a ideia da soma. Elas têm 55 litros de leite. E aí a gente tem a informação do a mais, né? Lara arrecadou 15 litros a mais que Carol. Então, a ideia inicial é que eu tire essa sobra, né? Que eu tire esse 15 litros a mais. E aí a primeira execução aqui já foi feita. 55 menos 15 está me dando 40 litros. Agora sim, a gente pode dividir por 2 e verificar que a minha resposta para esse cálculo está dando 20. Lembra que eu preciso entender que a relação entre os dois valores, ela vai de acordo com esse tracejado aqui, azulzinho, porque uma tem a mais que a outra, tá? Então, observe o que vai acontecer agora. A gente já vai começar a colocar as respostas. E aí, nesse primeiro momento, quando a minha conta deu 20, eu já consigo concluir que Carol arrecadou o 20, né? Só que aqui está dizendo que Lara arrecadou 15 a mais, ou seja, 20 mais 15 vai me dar 35. Então, achei as minhas respostas. Aqui os valores estão bem próximos da nossa realidade. E aí, a gente vai conferir se essa resposta realmente vai dar certa, né? Então, 20 mais 35 foram os dois valores que eu consegui achar, estão dando 55 litros, tá certo? Então, a gente conseguiu, nesse primeiro momento aqui, logo de,
a leitura faz com que a gente comece a separar qual que é a informação mais importante, qual que é a ordem que eu vou executar para poder responder essa questão. No final das contas, só fazer os cálculos não responde a questão, porque a pergunta era cada uma. E aí eu percebi que esse 20 era a quantidade que Carol arrecadou e que para achar a quantidade de Lara eu precisava somar 15, tá certo? Então perceba que essa necessidade da gente entender direitinho o que a questão está nos perguntando e como que eu vou fazer para chegar nessa resposta é a aplicação desse método que a gente acabou de ver, tá certo? Então, vamos aqui, vamos retomar. Ó, aqui a gente tem de preto as 4 etapas principais, que é a leitura do texto com atenção. A gente tem que planejar como resolver o problema. A gente tem que executar esse planejamento. E a gente tem que verificar se a resposta que a gente encontra é correta ou não. Porque a gente chama de tirar a prova, né, gente? Em azul, a gente começou a colocar as nossas atitudes. Quais são as atitudes que eu preciso tomar em cada uma dessas etapas? Eu preciso destacar as informações principais, eu preciso colocar as operações em ordem, eu preciso fazer os cálculos e eu preciso confirmar as respostas. Falando um pouquinho só mais sobre essa coisa de colocar em ordem, lembra de uma vez que a gente trouxe um probleminha aqui, que foi de uma aula de inglês, e eu brinquei aqui com a aula de matemática junto com vocês, que eu dizia assim, olha, qual que é a metade de 2 mais 2? Então, a metade de 2 mais 2 é 2, professora. Porque 2 mais 2 vai dar 4, e 4 dividido para 2 vai dar 2. Não, mas não é assim, né? A ordem das operações, a gente vai fazer a divisão primeiro. Então, 2 dividido para 2, a metade de 2 vai dar 1. Mais o 2 que vem depois vai dar 3. Olha como essa ordem é importante. Estava me lembrando desse exemplo desde cedo para não esquecer de falar aqui com vocês. Então, prestem atenção, gente, nessa limitação. Falando em ordem também, a gente vai ver mais na frente a ideia da própria expressão numérica, né? O que eu posso resolver antes? O que é que eu vou colocar como prioridade na hora de resolver aquele problema, tá? E aí a gente vai relembrar para vocês a ideia das expressões que representam algumas operações. Aqui no comecinho eu usei nos 2 problemas a expressão a mais. E nessa expressão a mais a gente percebeu que eu não preciso nem falar, nem verbalizar que é uma soma. Mas quando a gente observa a expressão, a nossa cabeça já consegue montar esse processo. Então, quais são outras expressões que a gente utiliza aqui para poder resolver algum problema? Ó, a mais foi uma que a gente já executou hoje, né? Nos 2 problemas iniciais, a gente utilizou essa expressão aqui e aí eu coloquei qual é a operação que se associa a essa expressão, né? Mas vocês já sabem que é a adição, né, gente? Já sabem que é o mais. Justamente porque a palavra leva o pensamento da operação, tá certo? A próxima situação é o a menos. Aqui a gente precisa ter cuidado. Ah, professora, a menos é só subtrair. É só subtrair. Só que a gente precisa ter cuidado nessa ordem dessa operação. Esse a menos aqui, quando a gente coloca assim, Briane tem uma quantidade a menos do que Letícia, por exemplo. Então, quer dizer que agora Letícia tem mais do que Briane. Lembra que a ideia do menos e do mais, ele leva a esse equilíbrio, né? Esse contrapeso. Se eu digo que uma pessoa tem a menos, a outra pessoa vai ter a mais. E aí? Vai anotando, tá? Outra informação que a gente tem é o dobro. Ah, essa daí vocês já devem saber também, né, gente? O dobro é uma situação que a gente utiliza bastante, um nomezinho que a gente utiliza bastante, que a gente associa a multiplicação por 2. A multiplicação por si só já é uma operação matemática. Mas essa palavrinha dobro, ela traz a ideia pra gente de uma multiplicação específica, que é vezes 2, tá certo? No caso do triplo aqui, ó, a mesma situação, né? Multiplicação, uma operação que a gente pode fazer sem problema nenhum, mas o triplo é vezes 3. Ó, tri na frente, o 3, né? Esse comecinho é parecido aí, idêntico aí no comecinho, então a gente já associa. Aqui eu quero trazer uma que a gente acabou de usar, a metade de 2 mais 2, ó,
metade. Antes mesmo de vocês começarem a fazer essas continhas, de resolver essas operações, essa expressão metade já é na vida da gente. Já percebeu que, olha, você vai ter que dividir com o seu irmão, com o seu colega, partir ao meio, né? Então, essa noção de metade é uma operação matemática que a gente faz diariamente sem nem perceber. Só que aí a gente precisa prestar atenção quando que eu vou executar isso. Olha, a metade de 2 mais 2, a metade meio de 2 é 1. Então, eu fiz essa metade primeiro para depois somar com outro número, que era o 2, e dar o nosso 3, tá certo? E a expressão que a gente tem aqui, que é a terça parte. Bom, a gente já está aprendendo fração faz um tempinho, né? E uma das nossas aulas atrás, a gente viu como executar essa divisão e achar a fração de um número. A partir do momento que a gente trabalha com mais e com menos, é uma coisa que a gente já conhece desde séries anteriores. A multiplicação e a divisão, vocês já conhecem um pouquinho mais tarde, pertinho do sexto ano, mas ainda assim, essa noção de dobro e de triplo já é uma noção do nosso dia a dia. E aí, quando chega aqui, ó, a metade é uma coisa que a gente vive, que a gente escuta muito, mas em questão de operação matemática mesmo, a gente já associa a ideia de fração, né? Essa metade aqui é nossa fração 1 sobre 2, e a gente viu isso em aulas anteriores também. E a terça parte? A terça parte é dividindo para 3. Dividir para 3 é calcular 1/3, é calcular a terça parte. Vou deixar um desafio aqui para vocês. Se a gente calcula a terça parte, qual é a parte que sobra? Na próxima aula eu vou responder junto com vocês, vocês colocam lá no comentário, tá certo? Então, essa junção de informações, de operações que a gente está fazendo, elas têm um nome específico que dentro do meu problema, elas vão chamar essa operação. Se uma pessoa tem uma quantidade a mais do que outra, eu não posso começar o problema já dividindo por 2. Porque a gente viu esse problema, esse exemplo nesse problema que a gente resolveu aqui, né? Então, se eu tenho a mais, eu preciso primeiro remover essa quantidade a mais para depois fazer a divisão, proposta no problema de hoje. Agora, se a gente diz que a pessoa tem o dobro da outra quantidade, como que fica essa relação? O que eu quero que vocês façam com esse mapinha mental? Comecem a perceber qual é a relação que a gente vai estabelecer entre duas pessoas, por exemplo, que possuem uma a mais que a outra, uma a menos que a outra, uma possui o dobro da outra, uma possui o triplo da outra, uma possui a metade da outra e uma possui a terça parte da outra. Então, essa vai ficar uma tarefinha para vocês aí. Essa semana a gente vai ter aulas que vamos utilizar todos esses termos. E aí eu quero que você perceba se a relação que você estabeleceu entre essas pessoas, ela vai ficar correta, tá bom? A gente vai montar uma série de probleminhas aqui utilizando essa noção das expressões que representam as operações, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Pedro e Alice recolheram várias conchinhas na praia. Pedro recolheu 117 conchinhas e Alice recolheu 224. Alice acha que recolheu o dobro de Pedro. Ela está certa? O dobro de Pedro, olha. Então, peraí. Se ela acha que recolheu o dobro de Pedro, então eu vou pegar a quantidade que Pedro disse que arrecadou e vou multiplicar por 2, né? 2 vezes 117 vai me dar 234. Tá, professora? Então, vamos executar isso aqui direitinho e perceber se isso é verdade. Ela disse que tinha recolhido o dobro, mas a quantidade dela foi 224. Então, a gente viu qual era a informação necessária, a gente aplicou essa informação necessária, né? Fez o planejamento e aplicou essa informação necessária, só que agora eu preciso conferir se essa resposta realmente vai dar certa. E aí? Ela não vai estar correta não, gente, porque ela disse que tinha recolhido o dobro, mas a quantidade foi de 224, tá? E aí, gente, eu espero que vocês tenham aprendido por aqui, espero que vocês tenham concluído no finalzinho desse exemplo que ela não estava correta, né? Apesar de ela ter pensado que havia arrecadado. A gente fez a operação e verificou que não era verdade, então a etapa de verificar no finalzinho, ela é muito importante. E de acordo com aquele esqueminha, vocês podem revisar os métodos de resolver o problema, tá?
Na próxima aula, a gente vai trazer outros problemas que envolvam essas expressões. E aí, lembra da tarefa que eu recomendei, né? A gente vai observar as expressões e relacionar a quantidade de um com a quantidade do outro, tá? Eu espero vê-los aí na próxima aula. Até mais, pessoal!